Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo nesse canal desse tema ditados populares ou provérbios. E essa já é a lição número 10. Caso vocês queiram, só procurar aí no canal como ditados populares ou provérbios, na verdade como provérbios. Vocês vão encontrar uma playlist com todas as 9 lições anteriores, ok? Vamos então para esse vídeo aqui, essa lição. E aí no fundo vocês já estão vendo uma figura de algumas pimentas, né? Que tem tudo a ver com o ditado que iremos tratar nesse vídeo, que claro, vocês já sabem pelo nome que está no título, né? E aí nós temos essas três figuras que juntando dá exatamente o nome do provérbio, o qual iremos estudar nesse vídeo. Então nós temos uma pimenta e eu tentei buscar a pimenta que mais arde, né, que é a mais forte, que agora eu esqueci o nome, né? Aí nós temos uma foto no meio de uma pessoa com os olhos bem, né, irritados, né, bem vermelho também. E do lado dá até uma aflição, né, olhar essa foto. E aí nós temos aí uma foto de um refresco, possivelmente de laranja, bem gostoso, deve estar bem gostoso, né? E aí, juntando essas três imagens, nós temos aí o provérbio de hoje, que seria: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Isso mesmo. Então vamos conhecer a origem desse provérbio: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Esse provérbio é uma expressão popular brasileira que revela uma atitude comum e criticada, a falta de empatia. E ele é usado para descrever situações em que alguém minimiza ou ignora o sofrimento alheio, muitas vezes tratando-o como algo insignificante ou até engraçado, quando, na verdade, se estivesse na mesma situação, reagiria com dor ou indignação. Então a gente conhece muitas pessoas dessa forma, né? Com falta de empatia, que ri da desgraça dos outros, mas se fosse com ela mesma, né, seria diferente. Apesar de não se conhecer com exatidão quem criou esse ditado, ele surgiu no Brasil muito provavelmente no meio popular e rural, onde a linguagem era bem direta e cheia de imagens vívidas. A ideia é simples: colocar pimenta nos próprios olhos é uma experiência extremamente dolorosa, mas quando isso acontece com outra pessoa, quem observa pode fazer pouco caso, como se como se fosse algo leve, como um refresco. Só que observando. Então, uma pessoa observar essa situação, né, literal, né, e achar que não é nada, é uma pessoa que não tem nem coração, né? Fala sério, né? Eu fiquei com aflição só de ver essa imagem do meio aqui. Imagina ao vivo ver uma pessoa com pimenta nos olhos. Só de pensar, meu olho já lacrimeja. Então, a metáfora denuncia a hipocrisia ou a indiferença. O sofrimento alheio é tratado com desdém, como se não tivesse importância, enquanto o próprio sofrimento é valorizado. É um chamado à empatia e à justiça, né? E aí nós temos o exemplo bíblico, né? Onde podemos encontrar a aplicação desse provérbio na Bíblia, na história da Bíblia. Então, lá em Mateus, do capítulo 18, do versículo 23 até o 35, nós encontramos uma história, uma parábola, onde Jesus conta uma história referente, né, a esse provérbio. Então, vamos ler juntos. No versículo 23. Por isso, o reino dos céus, no caso isso, Jesus falando para, né, a multidão. Então, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo
Ele, como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a sua dívida se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ok, não precisa mais pagar a sua dívida, está solto. Né? A pessoa se compadeceu, né? Ela teve empatia com o servo. E ao invés de falar, não, você está solto, mas eu quero que você me pague em tal período. Não, pode ir, está livre, não me deve mais nada. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Ou seja, era uma quantia bem menor. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Olha, parando por aqui no versículo 29, né, só de ver a situação que a pessoa que acabou de ser perdoada se encontra na mesma situação de dívida, só que do outro lado, o que ela deveria fazer? Perdoar, né, o seu companheiro. Por quê? Porque o rei perdoou a sua dívida. Então você não estava devendo mais nada. Mas a ganância falou mais alto. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao senhor, ao rei, né? Tudo o que se passava. Eu falei rei, mas é um rei, né? Tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, se lascou, filhote. Foi denunciado, né? Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Era o óbvio, né? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, né? Em outras palavras, tem um outro nome, né? Que acho que é Vurgus, esqueci o nome. Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, Jesus explicando essa parábola, ele falou a situação e disse que a punição daquele servo foi ser entregue aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que devia. Então ele não seria mais escravo, não seria mais vendido, né? Mas também não ficaria mais livre. E teria que pagar tudo que ele devia. E mesmo que o seu, né, conservo lhe pagasse os 100 dinheiros, ele não teria como pagar os 10 mil talentos para o seu senhor, né? Então essa parábola, contada por Jesus, encaixa-se perfeitamente no espírito do provérbio. E o contexto da história. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar um irmão que peca contra ele. Jesus responde, isso em Mateus 18, 22. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Porque Pedro, antes, né, dessa resposta, ele pergunta se deve se perdoar até 7 vezes. E Jesus responde, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, você não deve colocar um limite assim pequeno, né? Vamos pensar assim, um limite pequeno para perdoar seu irmão. Eu vou te perdoar só dessa vez. Não, Jesus ensinou até 70 vezes 7. Agora, você multiplica 70 vezes 7, vai dar um número muito maior de vezes onde você teria que perdoar o seu irmão. Aí algumas pessoas falam que é por dia, outras pessoas falam que é por... Mas não tem uma limitação. A questão aqui é
que você deve sempre perdoar o seu irmão. Essa é a questão, essa é a resposta correta, né? Então Jesus conta uma parábola para ilustrar o ensinamento. Então a parábola foi essa, sobre o reino dos céus, que é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com seu servo. Então a parábola do servo, né, do credor incompassivo, né? E esse servo, desesperado por não poder pagar, implorou por paciência. O rei, movido de compaixão, perdoou-lhe toda a dívida. Então, como foi falado, né, no texto, o rei, ele perdoou toda a dívida. Ele não falou, ó, então você vai me pagando aos pouquinhos, tá livre, mas vai me pagando aos pouquinhos. Não, ele perdoou toda a dívida. E o servo, ao invés de perdoar o seu conservo, que só devia 100 dinheiros, ele quis jogá-lo na prisão porque ele não quis pagar. Quis pagar não, porque não tinha como pagar. Então, ele não usou da mesma misericórdia que ele recebeu do seu senhor, né? Mas saindo dali, o mesmo servo encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, né? Que era os 100 dinheiros, né? Uma quantia muito menor, e sem misericórdia agarrou-se pelo pescoço e exigiu o pagamento imediato. O conservo também implorou por paciência, mas o servo mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E ao saber disso, o rei ficou irado e disse, né, aí já dentro do texto novamente, servo malvado, perdoei a sua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te do teu companheiro, como tive misericórdia de ti? E um entregou para aqui, ó, verdugos, né? Lá no versículo coloca como atormentadores. E aqui na explicação está marcando como verdugos. E eu procurei um pouco mais sobre essa palavra verdugos. Então, quem eram os verdugos na parábola do credor incompassível? Então, em Mateus 18:34, e indignado seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Então, a palavra verdugo significa, no caso do latim, né, verduco, que seria executor. No contexto bíblico e histórico, verdugos eram oficiais ou servos encarregados de castigar prisioneiros. Então, eles tinham a função castigar, atormentar os prisioneiros. Eles podiam torturar para arrancar confissões ou pagamento de dívidas, punir fisicamente os presos, manter os prisioneiros sob pressão intensa e às vezes por meio de sofrimento até que a dívida fosse paga ou o castigo se cumprisse. Em algumas traduções bíblicas, os verdugos são chamados de atormentadores, né? que nem na revista corrigida do Almeida, né? Torturadores ou carrascos. Tudo dentro da ideia de punição severa. O sentido espiritual da parábola, nesse caso, né? Agora a gente ter uma visão mais ampla sobre a punição, né, que o Senhor deu para o seu servo. Na parábola de Mateus 18, então, Jesus usa essa figura dos verdugos para mostrar que quem não perdoa ao próximo será entregue a um tipo de tormento espiritual, que seria o fruto da justiça de Deus. Isso não quer dizer que Deus tortura as pessoas literalmente, mas que a alma fica em tormento quando vive em mágoa no caso, amargura. E se alguém vive sem perdoar, demonstra não ter compreendido nem recebido verdadeiramente o perdão de Deus, o que pode levar à condenação eterna, né? Ou seja, os verdugos simbolizam, né, o juízo de Deus, a consequência de um coração endurecido e ingrato. Então, nessa vida nós temos consequência de nossos atos. O que a gente planta, a gente colhe. Nesse caso, apesar de ser uma parábola, a gente sabe que muitas pessoas são dessa maneira, né? Muitas pessoas, elas não perdoam as pessoas. E como lição espiritual, nós temos aqui, Jesus termina a parábola com um alerta. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Isso no versículo 35. Então aqui fica claro que perdoar não é opcional, né, na vida cristã. É a prova
de que fomos perdoados por Deus e assim nosso coração transformado se sente não na obrigação, mas se sente na naturalidade de perdoar a quem nos tem ofendido, daqueles que nos têm devido algo, né? E quem não perdoa acaba sendo entregue a um estado espiritual de tormento, culpa, condenação, aquela coisa que incomoda a gente até que a gente se toca. Tá bom, eu vou perdoar, meu irmão. Vou perdoar que eu tô cansado de ser atormentado. É isso. Então, não é a punição literal, né? Mas espiritual. E a aplicação do provérbio. Então, esse servo personifica a ideia de que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando ele era o devedor, exigiu misericórdia. Exigiu não, né? Ele suplicou, né? Quando era o credor, foi cruel e impiedoso. Ou seja, quando a dor era sua, queria compaixão. Mas quando a dor era do outro, tratou com dureza. Esse episódio nos ensina que Deus espera que a misericórdia que recebemos dele seja refletida no modo como tratamos os outros. O ditado popular, embora irreverente, expressa de forma clara e incoerente de exigir empatia e compaixão, mas se recusar a oferecê-las ao próximo, aí tem a punição espiritual. E aí, me diz, o que você achou dessa lição? Será que aprendemos algo da parte do Senhor? Além da curiosidade, né, de saber a origem, mais ou menos, aí do ditado popular, nós aprendemos também que perdoar não é uma opção. Ela é uma consequência natural daqueles que são perdoados por Deus, né? E que se movem ali de íntima compaixão, de empatia para com o seu próximo. E você quer aprender mais? Se você gostou da lição e você quer aprender mais, nós temos aí duas opções para vocês, né? Primeiro, você pode pedir esse PDF, no qual nós apresentamos aqui nesse vídeo, e você também pode pedir o PDF do sermão referente a essa lição. Então, se você quiser um ou os dois PDFs, você pode entrar em contato com a gente no grupo de WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixado, certo? Entra lá, peça o PDF. Se quiser permanecer, fique à vontade. Se não quiser, pode sair sem problema nenhum, ok? E você que ficou até aqui, muito obrigado, né? Se você ainda não é inscrito no canal, faz um favor pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa receber todos os meus próximos vídeos. E, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, né? Alguma pessoa que você queira apresentar a origem desse ditado popular, ou que você queira que a pessoa aprenda um pouco mais sobre o perdão do Senhor, né? Certo? Eu vou ficar muito grato, ok? Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.